Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre todos que recebem essa palavra neste dia. Lucas capítulo 12. Visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz. E o que disseram ao pé do ouvido, no interior da casa, será proclamado nos telhados. Digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem mais do que muitos pardais. Digo mais a vocês: todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando levarem vocês às sinagogas ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira como irão responder, nem quanto às coisas que tiverem que falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará naquela mesma hora as coisas que vocês devem dizer. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhe contou ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois? Não tenho onde armazenar minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. O que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupem com a vida quanto ao que irão comer, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, o corpo é mais do que as roupas. Observe os corvos, não semeiam, não colhem, não têm despensa nem celeiros, contudo Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem antes de tudo o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhe o seu reino. Vendam seus bens, dê esmola, façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói.
porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Glória a Deus. Até o versículo 34. Quero compartilhar nessa manhã uma palavra sobre 5 inimigos que os discípulos de Jesus devem vencer. Perceba no capítulo 12 de Lucas que havia uma multidão muito grande atrás de Jesus, a ponto de Lucas dizer aqui, amado, que eles estavam atropelando uns aos outros, milhares de pessoas. Mas Jesus traz uma palavra primeiramente aos seus discípulos. Quando eu e você lemos a Bíblia, nós precisamos entender uma coisa: a palavra de Deus primeiramente é para nós, é para quem é de Jesus. Quantas vezes lemos a Bíblia pensando apenas no ímpio, naquele que está deliberadamente longe de Deus? Mas Jesus aqui é claro no versículo 1, antes de tudo começou a dizer aos seus discípulos, e ele descreve aqui nesse capítulo 5 inimigos que nós, como discípulos de Jesus, temos que vencer. O primeiro deles, a hipocrisia. Perceba o que Jesus está falando no versículo de número 1: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Irmãos, ele não está dizendo isso para quem não tem temor dele, ele está dizendo isso para aqueles que estão andando com ele. Cuidado para que a hipocrisia não contamine o seu coração. Fermento fala de algo que é tão pequeno, mas que de penetração lenta, gradativa, constante, vai influenciando toda uma massa, ou seja, espiritualmente falando, coisas pequenas que vão crescendo dentro de nós e vão nos destruindo aos poucos. E a hipocrisia é um veneno terrível que nós temos que lutar contra. Nós, não é você apenas, não são os outros, somos nós. O que é hipocrisia? É justamente quando nós vivemos uma distância entre o que falamos e o que nós fazemos. É viver uma vida incoerente com aquilo que a gente diz ser o correto, aquilo que a gente diz acreditar. É viver uma vida dupla. Isso é hipocrisia. E nós que conhecemos a Deus e a palavra, vamos ser tentados em muitos momentos a viver assim, negando o evangelho que a gente diz crer, com as nossas atitudes, com as nossas ações, com as nossas obras, ou com a nossa omissão de não fazer o que Deus mandou. Cuidado com a hipocrisia. Jesus aqui, ele exorta os seus discípulos. A hipocrisia, ele chama de fermento dos fariseus, porque os fariseus, como essa seita judaica que era tão rígida, que fazia tanta questão de por fora aparentar temor a Deus, por dentro estavam totalmente fora da vontade de Deus. Jesus diz: cuidado, porque isso pode ser algo que vai entrar no teu coração como meu discípulo. O primeiro inimigo que nós temos que vencer é a hipocrisia. Hipocrisia. E o texto, Jesus continua no versículo 2 dizendo: não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Porque a hipocrisia nos faz viver de aparência, nos faz viver uma vida escondida, falando o que não deve nos lugares escondidos, em casa, praticando atos pecaminosos, longe dos olhos dos homens. Por isso gosto muito daquela afirmação que caráter é o que a gente faz quando ninguém está nos vendo. Jesus diz que o que está encoberto será revelado, o que é feito às escondidas será proclamado de maneira pública. E quando isso vai acontecer? Alguns pensam assim: algum dia as pessoas vão descobrir. Às vezes não. Há pessoas que vão enganar todo mundo a vida inteira, mas no dia do juízo, no dia da volta do Senhor, tudo que está escondido será manifestado. Tudo aquilo que às vezes nós tentamos esconder das pessoas, o Senhor trará à luz e julgará tudo que está oculto. Amado, nós não devemos viver no ocultismo de uma vida hipócrita. Quantas pessoas que estão na casa do Senhor, estão nos púlpitos, estão nos ministérios, mas vivem uma vida totalmente longe da vontade de Deus, da palavra de Deus, em desobediência e achando que estão enganando a todos. Amado, o evangelho vai nos libertar de uma vida hipócrita, mas é um fermento que nós vamos ter que lutar para não contaminar a gente aos poucos. Segundo inimigo que os discípulos vão ter que vencer é o temor dos homens. Versículo 4:
Jesus fala: digo a vocês, ele está falando com os discípulos, meus amigos, não temam os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. O temor dos homens, o medo do que os homens podem fazer conosco, o medo, às vezes há pessoas que elas ficam atormentadas, com medo da violência, com medo do que as pessoas podem fazer contra a sua reputação, falando mal dela, elas ficam amedrontadas, e Jesus diz aqui: não tenham medo dos homens, e nem do que eles podem fazer com você. Nós não devemos temer os homens, e Jesus diz aqui: eu vou mostrar quem vocês devem temer, aquele que pode, além de matar, lançar no inferno. E é certo que Jesus aqui não está falando sobre o diabo, porque quem lança no inferno não é o diabo. Primeiro que quem vai para o inferno, vai por escolha e decisão própria, mas quem traz este juízo é o próprio Deus. E Jesus está dizendo: não tenha medo daquele que pode matar o seu corpo, mas tenha medo ou tenha temor daquele que além do seu corpo pode lançar a sua alma no inferno. Nós não devemos nem temer o diabo, nós devemos temer a Deus. O diabo, nós temos que resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. O temor de Deus deve ser o único que deve tomar o nosso coração. Amado, quantos irmãos nossos, em nações onde eles são perseguidos, eles continuam pregando o evangelho, vivendo o evangelho, e às vezes a gente tem medo de viver nas ruas das nossas cidades grandes. Isso aqui não é um convite para a gente se expor e não ser prudente. Nós precisamos ter a prudência que o Senhor nos ensina, mas nós não devemos viver atormentado pelo medo dos homens, do que eles podem fazer. Me lembro do testemunho de Mohamed, que é um nome muito comum em países de predomínio islâmico, que o pastor Mário Freitas sempre conta nos seus testemunhos. Vale a pena os irmãos procurarem, no YouTube tem o pastor Mário Freitas falando sobre esse testemunho de Mohamed, no Sudão, onde aquele homem foi ameaçado várias vezes, sua família, sua filha foi agredida e ficou paraplégica, sua esposa sofreu males terríveis, e muitas vezes o pastor Mário Freitas falou: Mohamed, vamos embora para o Brasil, vamos para outra nação, podem te matar nessa nação. E Mohamed olhou para ele e falou: pastor Mário, eu morri já há 20 anos atrás, no dia que eu entreguei a minha vida a Jesus. Sabe, amado, nós não podemos temer o homem, senão nós vamos ficar dominados por esse espírito de medo, e não vamos fazer o que Deus está nos mandando fazer. Mohamed, lá do Sudão, hoje não está mais lá. Chegou o momento que Deus o tirou de lá por uma necessidade, mas ele nunca teve medo de morrer. Terceiro lugar, o terceiro inimigo que nós vamos ter que vencer como discípulos de Jesus é a covardia ou timidez para testemunhar do Senhor. No versículo 8, Jesus fala: digo mais a vocês, quem me confessar diante dos outros, o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Amado, uma das coisas que o Espírito Santo faz conosco é nos dar ousadia para testemunhar de Jesus, para falar para as pessoas que nós somos de Jesus, que nós pertencemos a Jesus, que Jesus é o único Salvador e Senhor, a singularidade da salvação em Cristo. Amado, nós precisamos proclamar isso. A covardia e a timidez são inimigos espirituais gravíssimos. Jesus está dizendo que quem testemunhar, quem confessar Ele diante dos homens, não negar a Jesus, não negar que pertence a Jesus, o Senhor Jesus nos confessará diante dos anjos. Isso fala da gente testemunhar também dos valores e princípios que nós cremos. Nós não vamos retroceder no que cremos para agradar uma sociedade que hoje vivemos, onde as leis estão tentando respaldar o que é pecado, biblicamente falando. Nós vamos continuar dizendo que aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Nós vamos testemunhar de Jesus com ousadia, e quem nos dá essa ousadia? O Espírito Santo. Lá em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo pede para a igreja orar por ele, para que ele tenha ousadia ao pregar o evangelho. É estranho, porque Paulo era a pessoa mais ousada que a gente percebe no Novo Testamento. E por que ele pede oração para que ele tenha ousadia? Porque a ousadia para falar de Jesus
Não é uma ousadia apenas meramente emocional, sentimental. É uma autoridade que o Espírito Santo nos dá. Nós precisamos vencer esse inimigo da timidez. A timidez é o que eu digo aqui, a timidez espiritual. Eu sei que há pessoas que elas são um pouco mais tímidas, no sentido de falar publicamente, no sentido de conversar com todo mundo, às vezes com um desconhecido, mas a ousadia espiritual, ela é uma marca de um verdadeiro discípulo de Jesus, de uma pessoa que está sendo sensível ao Espírito Santo. Deus vai nos usar para testemunhar de Jesus para a nossa geração. Não negar Jesus, aproveitar as oportunidades para declarar que nós pertencemos a Ele. Uma das maneiras maravilhosas da gente muitas vezes vencer tentações é onde a gente trabalha, estuda, nos nossos vizinhos, falar para todo mundo que nós somos do Senhor Jesus, que nós pertencemos a Jesus. É certo que em alguns momentos a gente não fala isso inicialmente, até para criar relacionamentos, construir amizades. Nós não precisamos chegar em todo lugar e às vezes falar isso como até uma maneira de afastar as pessoas, mas nós não devemos negar que nós pertencemos a Jesus. Nós devemos afirmar isso em todo lugar. Em quarto lugar, mais 2 inimigos para a gente terminar aqui, Lucas 12. O quarto inimigo que nós percebemos nesse texto é a avareza. Olhe comigo, quando o texto bíblico no versículo 13 diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: mestre, diga meu irmão que reparta comigo a herança. Havia uma discussão ali familiar, de divisão de herança, e como que isso é atual? Como que as pessoas brigam, famílias se dividem, ódio é alimentado por questões materiais, e levam isso para Jesus, e Jesus aproveita essa pergunta para dizer o seguinte: cuidado, versículo 15, cuidado, não se deixe dominar por qualquer tipo de avareza. A vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Amado, a avareza, o apego às coisas materiais vai ser um inimigo que nós vamos ter que discernir e vencer constantemente na nossa vida. Pessoas que usam do evangelho para enriquecer são avarentos. Mas pessoas que justificam a infidelidade na área financeira, nos dízimos e ofertas, justificam isso porque elas estão passando por alguma dificuldade, ou porque veem muitas coisas erradas nas igrejas, são avarentos. A pessoa que tem muito e não divide com outros é avarento. A pessoa que tem pouco e se apega a este pouco e vive murmurando é avarento. Então a avareza tem a ver com o amor ao que temos e não com a quantidade simplesmente. Mas Jesus dá um exemplo aqui de um homem que ele começou a plantar, a colher, e os celeiros começaram a aumentar, e ele pensou: eu vou aumentar os meus celeiros para que eu tenha mais, para que eu tenha vida boa. Ele não pensou no próximo. Toda a provisão que Deus nos dá, amado, é para o nosso sustento básico e para que a gente possa abençoar outras vidas. Nós precisamos enfrentar esse grande inimigo que é a avareza, o egoísmo, de pensar em ter cada dia mais para nós mesmos, e quando sobrar, quem sabe, às vezes fazemos pequenos gestos de ofertar, e achando que isso é muito. Amado, nós precisamos ter um coração mais generoso com Deus, mais abençoador com o próximo. Nós precisamos nos desapegar, não apenas do dinheiro, nós precisamos nos apegar de todas as coisas do mundo, do amor ao mundo. Nós precisamos nos desapegar daquilo que é transitório, passageiro. Jesus fala aqui uma palavra muito dura, versículo 20. Deus lhe diz ao avarento: louco, esta noite lhe pedirão sua alma. O que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Se Jesus voltar hoje, ou se nós formos chamados hoje para estar diante do Senhor, o que a gente tem feito com o nosso dinheiro, com os nossos bens, com os nossos recursos, Deus vai nos cobrar. Eu penso que esse é um dos maiores pontos cegos da nossa geração. E lá em Tiago nos fala isso, de pessoas que estão enriquecendo e ajuntando em dias maus, em dias difíceis. Hoje as pessoas querem ter poucos filhos, porque elas querem ter mais dinheiro para si e dar o melhor para os seus filhos, e muito mais que seja só um, né? Hoje as pessoas estão cada dia querendo
ter o melhor carro, o melhor celular, as melhores viagens, e nada disso é ruim ou em si mesmo é mal, se a gente faz isso, mas que isso seja coerente com uma vida de coração generoso, porque há irmãos entre nós que Deus vai dar condição de ter uma vida mais próspera no sentido financeiro, porque a verdadeira prosperidade é a bênção de Deus e o favor de Deus sobre a nossa vida. Então há pessoas que têm pouco e são prósperas, há pessoas que têm muito e são miseráveis. Então Deus não é contra, e a própria palavra de Deus diz que os pobres nós sempre teremos conosco, e sempre nós teremos numa sociedade pessoas que vão administrar melhor, gerar melhor, e isso não é ruim em si mesmo. Porém o apego e a idolatria aos bens materiais tem afastado muita gente da verdadeira fé. É um inimigo que nós vamos ter que discernir e vencer em nossa vida. E em último lugar, o quinto e último inimigo que os discípulos de Jesus devem vencer é a ansiedade, versículo 22 em diante. O versículo diz que Jesus se dirigiu aos seus discípulos, após falar do apego ao mundo, da avareza, diz assim, olha, e por isso Jesus se dirigiu aos discípulos e disse, não se preocupem com a sua vida, não vivam ansiosos com o que vai comprar, com o que você vai se alimentar, com o que você vai vestir. Jesus aqui está nos mostrando que um verdadeiro discípulo dele não vive na pressão da ansiedade e da preocupação com as coisas naturais. Como isso é difícil para nós, e ainda hoje parece que é mais difícil ainda. Parece que hoje viver ansioso e preocupado é uma coisa da mais normal possível. Quando a gente encontra alguém muito tranquilo, a gente até estranha e acha que aquela pessoa está até com algum problema. O que aquela pessoa é tão tranquila? Mas Jesus ensinou os seus discípulos a não se preocuparem. Jesus ensinou a gente a olhar para as aves. Olha o versículo 24, olhem para os corvos, eles não semeiam nem colhem, eles não sabem nada de agricultura, e o Pai cuida deles. Olhe para as plantas, o Pai cuida delas. Jesus não está aqui nos ensinando a uma vida de passividade, mas Ele está nos ensinando a um descanso na fidelidade do Pai. Jesus fala, o Pai sabe que vocês precisam de todas essas coisas, e aí Jesus aqui nos ensina o foco principal da nossa vida. Ele diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, tudo o que você fizer, faça pensando no reino de Deus, pensando na glória de Deus, para servir a Deus, trabalhar, estudar, recursos que você tem, tudo que você fizer no dia a dia, pense sempre em glorificar a Deus em todas as coisas, para que a gente vença a ansiedade. Jesus mostra aqui que a ansiedade é uma característica dos gentios, ou seja, pessoas que não conhecem a Deus. Versículo 30, os gentios de todo o mundo é que se preocupam com estas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. O Pai sabe do que você e eu precisamos, e Ele nos dá aqui um foco. Ele diz, busquem, versículo 31, antes de tudo o seu reino, e estas coisas, ou seja, as coisas de necessidade básica, Ele vai acrescentar. A minha oração nessa manhã é que nós possamos vencer esses inimigos. Isso deve ser algo constante para quem é discípulo de Jesus, ouvindo a palavra de Deus, permitindo que o Espírito Santo nos sonde e mostre as áreas da nossa vida que esses inimigos, às vezes sutis, mas devastadores, estão trazendo prejuízos à nossa fé. Jesus fala aqui, amado, de maneira muito clara, por que vocês estão preocupados, homens de pequena fé? Jesus está mostrando que a ansiedade e a preocupação, de alguma forma, ela é uma fraqueza na nossa fé, que nós precisamos vencer em nome de Jesus. Vamos orar para que o Senhor nos dê discernimento para vencer esses inimigos nessa manhã. Pai, obrigado porque a Tua palavra, ela vai ser inicialmente para nós, que somos Tuas ovelhas, Teus filhos, Teus discípulos. Jesus, nessa manhã eu oro para que o Senhor nos sonde, o Senhor mostre o nosso coração, e mostre em que nível que esses inimigos possam estar nos contaminando, que nós não sejamos hipócritas, apenas ouvindo a palavra, ou falando dela, mas não vivendo, que nós possamos vencer todo o temor dos homens, toda preocupação com o que os homens podem fazer conosco,
Liberta-nos, Pai, de toda timidez, de toda covardia, de testemunhar do Senhor. Livra-nos do mal, em nome de Jesus. Liberta-nos de toda avareza, de todo amor a este mundo, as coisas passageiras. Que o nosso tesouro seja o celestial, que a nossa riqueza seja celestial. E livra-nos, Pai, de todo o domínio da ansiedade, de uma vida preocupada demasiadamente com as coisas desta vida. E nos dê, Senhor, um coração centralizado no Teu reino, em nome de Jesus. Amém, Senhor.